Colheitas grandiosas vêm de sementes preciosas. Enquanto eu buscava ali tema para um novo vídeo, para postar mais um vídeo aqui no canal, eu revisava ali minhas anotações de eventos, de pregações, de coisas que eu já participei. Eu achei essa frase lá e eu achei essa frase fantástica pelo seguinte fato. Quem não gosta, né, de colher? A colheita é algo sensacional. Todos nós gostamos. Agora, quando se fala de plantar, já não é a mesma história. Plantar eu acho que é a parte mais difícil. E quando se fala de colheita grandiosa, colher com fartura, colher com qualidade, colher realmente aquilo que você deseja e talvez até muito mais do que aquilo que você imaginava, que é o que a Bíblia nos promete, se fala também de plantar com essa mesma intensidade. Se eu quero colher algo realmente que eu desejo, se eu quero colher café, eu vou plantar café. Eu não vou plantar qualquer semente. E da mesma forma, quando se fala da nossa vida, a gente tem que aplicar esse princípio de plantar realmente aquilo que nós queremos. A Bíblia fala muito sobre plantio, colheita, no sentido espiritual, no sentido natural também. E hoje eu quero usar esse princípio de uma forma um pouco diferente, mas bem aplicável, bem prática em nossas vidas, que basicamente é o seguinte: muitas pessoas desejam colher uma vida de prosperidade, uma vida de paz, uma vida de saúde, mas quando você observa a vida dessas pessoas, o que elas têm plantado, como elas têm vivido, não tem coerência. No sedentarismo, vivem comendo de qualquer maneira, vivem na preguiça, vivem deixando a vida as levar e acham que vão conseguir colher algo de realmente grandioso. E eu quero te dizer o seguinte, que todos nós temos esse poder e essa capacidade para poder plantar. E isso é sensacional. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, nos dá essa oportunidade de poder fazer decisões, de poder viver da forma como nós queremos. E isso é sensacional. Isso te dá a opção de você querer viver realmente aquilo que você quiser. Qual que seriam as nossas melhores sementes hoje, atualmente? E sobre isso que eu quero tratar aqui. Assim como toda criação divina, nós temos as nossas sementes dentro de nós. A gente não precisa buscar externamente. Quando você abre uma fruta, seja uma maçã, qualquer outra fruta, as sementes estão dentro delas. E como uma criação de Deus, assim também somos nós. E de todas as sementes que nós temos, eu queria destacar aqui algumas. Vou destacar duas, que é o tempo e a energia. Não o tempo em si, porque o tempo não está dentro de nós, é óbvio, mas a forma como você usa o seu tempo. Por quê? A forma como você usa o seu tempo, a sua energia, vou colocar aqui também a sua atenção, os seus recursos financeiros, vai definir como que vai ser o seu futuro. Vai definir até onde você vai conseguir chegar. Vai definir se sua vida está sendo vivida de forma coerente com aquilo que você almeja ou não. E como cristão, eu acredito que muitos dos sonhos que eu tenho foram dados por Deus. E atualmente, eu planto as minhas sementes, tempo, energia, dinheiro, atenção, em construir um futuro para eu e minha família. Criar meu filho, dar uma vida digna para minha esposa, realizar os sonhos que nós temos como família. E a minha vida acaba sendo orientada a isso. E cara, se você é homem, eu acredito que você também deveria orientar sua vida de forma parecida, orientar sua vida a objetivos, a sonhos. Basicamente, você precisa definir aquilo que você quer para sua vida. Cara, se você ainda não fez isso, se você ainda não tem isso bem definido, bem claro na sua mente, você precisa parar o que você está fazendo hoje, porque deixa eu te falar, muitos dos principais recursos que você tem, eles são finitos e não dá para recuperar, cara. Um tempo com a sua família, um exemplo meu bobo,
mas eu tinha um sonho de ser jogador de futebol quando eu era mais novo. E nos meus 11, 12 anos ali eu até treinava, jogava e tudo mais, mas acabei indo para um outro caminho que hoje, se eu quiser ser jogador de futebol, não dá mais. É um tempo que não volta mais, perdi. Da mesma forma, tem pais que gastam tempo demais trabalhando, provendo para a família, achando realmente tem que prover, mas também tem que parar e dar atenção pro filho, pra esposa, porque também é tempo que não volta mais. O cara vive a vida trabalhando ali incessantemente, de 6 da manhã às 10 da noite, não vê o filho crescer, não vê o filho indo pra escola, não sabe o que tá acontecendo. E cara, o filho cresce, vira adolescente, vira adulto e não tem conexão emocional nenhuma com o pai. Eu tô usando esse exemplo aqui, mas também pode ser com a mãe, pode ser com qualquer pessoa. E cara, é um tempo que não volta mais. Então, como homem, você tem que guiar sua vida com sabedoria. Deus, ele dá para nós as mesmas 24 horas para todo mundo e cabe a nós saber administrar esse tempo, saber administrar a nossa energia, saber administrar aquilo que o Criador do universo nos confiou. E como cristão também, eu acredito que cada um de nós temos um propósito nesse mundo. Deus, ele não cria ninguém à toa. Deus, ele não cria nada à toa. E nós só existimos porque antes de nós existia um propósito. Um exemplo bobo, essa câmera desse celular meu só existe porque antes alguém pensou num problema que ela poderia solucionar. Antes alguém criou um propósito para essa câmera. E você não é diferente, cara. Você é muito mais. Deus, o cara com sua infinita sabedoria, infinito conhecimento, jamais criaria alguém à toa. E por muitos anos eu pensava em qual que era o meu propósito, por que eu existia, qual que era a origem de tudo, né? Será que eu tô aqui só para isso mesmo? Trabalhar, pagar a conta e dormir, e no outro dia seguir esse mesmo ciclo? Mas não, cara. Quero te dizer que se você acredita nisso, você precisa mudar a forma como você enxerga tudo. Você existe por um propósito, cara. Deus, ele te criou por um propósito. Você existe por um motivo. E basta você buscar qual é esse motivo. Basta você buscar o seu tempo aí com Deus, com o Criador, e entender qual que é esse motivo de você estar aqui. Porque a partir do momento que você entende, a partir do momento que você tem aquele estalo, aquele choque de realidade, que você existe por um propósito, por um motivo, você começa a buscar viver aquilo que está de acordo com esse propósito. Se você é cristão assim como eu, você começa a buscar e a viver aquilo que Deus tem para você. Você começa a buscar e viver aquilo que está de acordo com o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. E está muito ligado também com aquilo que você gosta, com aquilo que você sonha, com aquilo que você tem habilidade em fazer. E cara, sabe, aquele sonho, aquele lapso que você tem na sua mente, às vezes de algo, mas que você pensa que é grande demais, que vindo de onde que você vem, é impossível disso ser realizado, né? Talvez seu sonho é ser um grande empresário. Talvez seu sonho é construir uma empresa, tipo uma Tesla da vida, um novo Google da vida. Talvez seu sonho é ser um presidente de um país, não sei. Ou ter uma nova montadora de carros, não sei. Mas às vezes você olha e você pensa que seu sonho pode ser grande demais para quem você é. E cara, eu quero te dizer que Deus, ele te faz grande para que você conquiste coisas grandes. Ele te dá sonhos grandes para te fazer grande. Ele te dá sonhos grandes para te fazer grande. E é por isso que você precisa entender seu propósito, cara. Você precisa buscar o motivo para o qual Deus te criou, para que você possa crescer. E é isso, é o que eu tinha para falar hoje. Se você se identificou de alguma forma com esse vídeo, se fez sentido para você, peço que você se inscreva aí no canal, deixa o like, compartilha aí com pessoas que você acha que possa fazer sentido para elas também.
ouvir isso. E tamo junto, até o próximo.